Fala galera, esse é o primeiro vídeo de estruturas metálicas, o EM 2018, e nele a gente vai falar sobre combinação de ações. Antes de falar sobre combinação de ações, é necessário falar sobre estados limites. O estado limite é um estado assumido pela estrutura, a partir do qual ela apresenta desempenhos inadequados à finalidade de construção. Ele pode ser último ou de utilização. O estado limite último é o estado que, por sua simples ocorrência, determina a paralisação da construção, no todo ou em parte. Enquanto isso, o estado limite de utilização, ele é e acontece pela ocorrência, repetição ou duração do uso normal, até que se chega em uma condição especificada em que há o comprometimento da construção. Além disso, a gente precisa definir tipos de ação. Os tipos de ações podem ser três. O primeiro deles, permanente. A ação permanente é aquela que possui pequena variação ou não possui variação durante a vida da construção, ao contrário da ação variável. A ação variável é aquela ação que possui uma variação significativa durante a vida da construção. Por fim, a ação excepcional é aquela que tem uma duração extremamente curta e uma baixa probabilidade de ocorrência. Em relação aos tipos de ação, é necessário que todas as ações sejam combinadas. Essa combinação, que é do que se trata esse vídeo, ela é feita de acordo com coeficientes, além de considerar também a probabilidade de ocorrência, não só de ocorrência da ação, como a probabilidade de ocorrência das ações simultaneamente. E isso nos leva à situação crítica, ou seja, a situação em que a estrutura está sofrendo mais para se manter estável, que é o nosso objetivo aqui encontrar. Os tipos de carregamento, eles podem ser normal, ou seja, aquele carregamento que tem o uso previsto desde o projeto. Ele é um carregamento de longa duração e é verificado nos estados limite último e de utilização que a gente acabou de falar. Exemplo disso, peso próprio e vento em cobertura, ou então peso de trem tipo em uma ponte. Outro carregamento é o carregamento especial. O carregamento especial ele possui natureza ou intensidade especiais, ou seja, não previstos. Como, por exemplo, a gente tem o transporte de um equipamento numa ponte que ultrapasse o trem tipo que foi considerado no projeto. Outro tipo de carregamento é o excepcional. Esse é referente aos efeitos catastróficos, ou seja, aqueles que possuem uma duração instantânea, como, por exemplo, um terremoto. Por fim, nós temos o tipo de carregamento de construção. Como o próprio nome já diz, ele é referente aos procedimentos de construção. Como exemplo disso, a gente tem o içamento de uma treliça, que pode ser considerado. Agora, necessariamente falando sobre a combinação de ações, nós temos vários tipos, sendo o primeiro, dentro dos estados limites últimos, a combinação normal. A combinação normal é dada por esse equacionamento que está sendo apresentado aqui. FD é o esforço que vai estar atuando, então a gente tem γg, ele é um coeficiente para forças permanentes, sendo FG a força permanente. Γq, ele é referente, um coeficiente, para as ações variáveis. Fq1 é uma ação variável, nesse caso a ação variável principal. Por isso, Fqj é classificada como ação variável secundária e, por ser secundária, ela é minorada por um coeficiente ψ0. Então, nós temos a força permanente multiplicada pelo seu coeficiente, as forças variáveis multiplicadas por um coeficiente de força variável, podendo ser minorada quando for uma variável secundária. Depois disso, a gente tem as combinações especiais ou de construção. A diferença aqui está na consideração do coeficiente ψ0. Ele vai ser o mesmo, a não ser que a ação variável principal, Fq1, tenha um tempo de atuação muito pequeno. Então, o equacionamento está aqui, permanente, variável, coeficiente de redução para a variável secundária. Depois disso, a gente tem
as combinações excepcionais. As combinações excepcionais, elas se diferem pela ação transitória excepcional, que ela não recebe nenhum coeficiente. Então, a gente tem lá a força permanente, ainda multiplicada pelo seu coeficiente, γg. Nós temos a força variável, também aqui multiplicada pelo seu coeficiente. E nesse caso, em que a gente está considerando a força excepcional, a gente tem FQJ minorada pelo π0, e a força excepcional em si não possui nenhum coeficiente, nem majora, nem minora. Depois disso, de utilização. No caso das combinações de utilização, elas podem ser subdivididas em longa duração, média, curta ou instantânea. Então, a gente tem aqui, para longa duração, esse é o equacionamento. Ele é utilizado geralmente no controle de deformações das estruturas. Então, a força permanente não recebe nenhum coeficiente, enquanto a força variável só é minorada por π2. π2 agora, um coeficiente novo, ele é referente às ações variáveis de longa duração. Depois disso, ainda na parte de utilização, nós temos a média duração. Na média duração serão consideradas tanto as ações de média duração quanto as ações de longa duração. π1, o novo coeficiente aqui, é referente às ações de média duração. π2 já apresentado, referente à longa duração. Os dois coeficientes πc, eles minoram as ações variáveis, enquanto a permanente está aqui sem nenhum coeficiente. Terceiro caso de utilização, para curta duração, a gente tem que FQ1, a ação variável principal, não vai receber nenhum coeficiente, nenhuma minoração, e enquanto isso FQJ, que é a variável secundária, é minorada por π1. A permanente continua aqui, também sem nenhum coeficiente. O último caso de utilização é referente à duração instantânea. Nesse caso, para a duração instantânea, a gente tem que a ação variável especial e as demais ações variáveis estão agindo com valores referentes à combinação de longa duração. Então, π2 está aqui, ele representa as ações variáveis de longa duração. A força variável especial, ela não recebe nenhum coeficiente, da mesma forma que a força permanente. Para fixar esse conceito, nós vamos resolver um exercício referente à combinação de ação. As ações que são aplicadas nesse exercício são essas dadas aqui embaixo, sendo PG, o peso próprio de 25 kN, ou seja, uma ação permanente, PQ1 de equipamento, equivalente a 60 kN, PQ2, uma carga de vento de 40 kN, e PQ3, 30 kN, referente a um outro equipamento. Essa figura representa a situação esquemática do problema. Então, a gente tem aqui o peso sendo aplicado em 2, 4, 6. PQ2, que é a carga do vento, sendo aplicada em 1 e 5. PQ3 aplicada em 7, referente ao equipamento 2. E PQ1, referente ao equipamento de número 1. Então, para começar, determinar a combinação de ação solicitante. Nós vamos usar para esse exercício o tipo de combinação normal. A equação dada anteriormente é essa apresentada, em que, para relembrar, γg e Fg são referentes à força permanente, força e seu coeficiente, γq, ação variável, π0, minoração de ação variável secundária. Então, a gente sabe que Fq1 é variável principal, por isso não possui minoração, FQJ secundária, por isso possui minoração. Os valores desses coeficientes são todos tabelados e dados pela NBR 8800 de 2008. Nessa primeira equação, a gente vê lá para as ações permanentes e para as ações variáveis os coeficientes para cada tipo de combinação, normal, especial de constatação, excepcional ou as mesmas para as ações variáveis. Então, para o nosso exercício, o primeiro dos coeficientes que nós vamos adotar é o 1,40, referente ao peso próprio de elementos constitutivos industrializados com adições em loco. Perceba que cada parte da tabela ela apresenta dois valores, um em cima, um embaixo. O de cima, ele é quando a força, você está fazendo uma combinação de ações em que as forças não estão diminuindo a solicitação na estrutura. Enquanto isso, o número que se encontra embaixo, entre parênteses, ele vai ser utilizado
quando as forças atuam de uma forma na estrutura em que diminui a solicitação final dela. No nosso caso, em que não tem essa diminuição da solicitação, nós utilizamos o coeficiente apresentado em cima. 1,40 para o peso próprio. Temos aqui 1,5 para elementos construtivos em geral e equipamentos, que é o nosso caso. Temos também 1,40 já nas ações variáveis, de acordo com a ação do vento. Essa segunda tabela, ela também dada pela 8800 de 2008, apresenta os valores de Psi 0, 1 e 2, de acordo também com as ações. Para o nosso caso, nós temos 0,7 para equipamentos que permanecem fixos por um longo período de tempo. E além disso, a gente tem 0,6, pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral. Como nós estamos trabalhando com a ação normal, a gente só tem aqui Psi 0 e não vamos fazer uso nem de Psi 1 nem Psi 2 devido ao tipo de combinação normal. Todos esses coeficientes eles foram tabelados para facilitar na hora de resolver o exercício. Então a gente tem lá 1,4 para o peso próprio, 1,5 para as ações variáveis, 1,4 para o vento. Os coeficientes de redução, Psi 0 igual a 0,7 para equipamentos e 0,6 para a pressão dinâmica do vento. A primeira combinação que vai ser realizada é aquela em que PQ1 é a ação variável principal. Sendo PQ1 a ação variável principal, PQ3, que é o segundo equipamento, nesse caso a gente está combinando os dois equipamentos sem a ação do vento. Então, PQ1 principal sem minoração, PQ3 secundário com minoração. Substituindo os valores que foram dados já tanto de coeficiente quanto de força, a gente obtém a primeira combinação, um valor de esforço de 156,5 kN. A segunda combinação, ela simplesmente acontece trocando PQ1 e PQ3 de lugar. PQ3 passa a ser a ação variável principal, enquanto PQ1 passa a ser secundário e por isso vai ser minorado. Nesse caso, o esforço solicitante no final é de 143 kN. Lembrando sempre que nós procuramos a situação crítica, ou seja, a situação em que FD vai ser maior e a estrutura vai estar mais solicitada. A terceira combinação traz agora não só os equipamentos, PQ1 e PQ3, como também a ação do vento na estrutura. Então, PQ1 foi eleita como principal, PQ3 e PQ2 como variáveis, por isso minoradas pelo coeficiente. Substituindo os valores, a gente obtém um valor de esforço de 190,1 kN. Lembrando que escolher PQ1 como principal é uma escolha de quem está realizando a conta, até porque todas essas ações vão ser principais e secundárias. Por esse motivo, a gente realiza a combinação várias vezes. A quarta combinação, ela tem como variável principal PQ3. PQ1 e 2 passam a ser secundárias, por isso minoradas. Peso próprio continua, como em todos os casos, multiplicado pelo seu coeficiente de 1,4 e, nesse caso, a gente tem um esforço de 176,6 kN. O último caso de combinação é aquele em que PQ2 aparece como variável principal, ou seja, PQ1 e PQ3 são secundárias, Psi 0, coeficiente de redução, multiplica esses esforços. Para esse caso, mantendo a permanente, nós temos um esforço de 185. Apresentados os 5 casos de combinação, nós podemos concluir que a pior situação, ou seja, a situação crítica, onde o esforço é maior, ocorre na combinação C3, onde o valor de cálculo das ações é de 190,1 kN, ou seja, o maior valor de ação dentre as 5 combinações, então a ação que vai fazer uma solicitação maior sobre a estrutura, logo a solicitação pela qual ela deve ser dimensionada. Aguentando essa solicitação, ela vai ser capaz de aguentar todas as outras. Então, esse foi o primeiro vídeo sobre estruturas metálicas. A gente espera que tenha sido útil e a gente se vê no próximo vídeo.